E vamos começar, né? Eu acho que falar do capítulo 1 do livro, né? Na semana passada a gente falou muito sobre o capítulo inicial, né? Deu uma, para quem não conhecia o pipeline, para quem quer dizer, ele entra o livro, né? Para falar da introdução, o que é o pipeline, como é que ele foi pensado, como é que ele foi conduzido. Então, já fica aí a sugestão para quem não acompanhou o primeiro encontro, vai lá no YouTube que está lá. Vamos começar o segundo, né, Adriano? Acho que é o capítulo 1, né? Que é o panorama, né? Esse capítulo 1, ele é bem legal, Bona. Quando eu fui começar a ler, eu vou confessar para você, Bona, eu fiquei um pouco triste. Porque a gente está trabalhando tanto tempo com o pipeline de liderança, que eu falei, o cara vai dar um panorama daquilo. Sabe aquela coisa assim, o cara vai fazer uma visita naquele lugar que você já conhece. Eu falei, caraca, deu uma preguicinha. Mas a surpresa foi ótima, porque como a gente está falando do Pipeline Liderança 3.0 e eu não tinha lido essa versão ainda, eu gostei muito que ele traz muito essa conexão com o momento atual. Então, ele traz algumas coisas que me chamaram a atenção, que a gente vai falar aqui. E eu acho que, antes da gente embarcar nos próximos capítulos, que a gente vai detalhar muitas coisas, o panorama permite que a gente entre no lugar sabendo mais ou menos onde estão as coisas, o que eu vou encontrar, o que vem pela frente. Então, do ponto de vista da gente aprender, é como se eu tivesse um mapa para essa aprendizagem. Então, hoje a gente vai desenhar esse mapa com vocês aqui. E aí você depois, quando você vai estar no meio do mapa, você fala, legal, passei por isso. Entendi o que vem pela frente. Isso ajuda a gente a memorizar, ajuda a gente a aprender. Então, eu gostei muito desse capítulo por conta disso, do mapa. Eu dei risada porque eu senti a mesma coisa que você. Eu falei, caramba, eu tô relendo um livro, né? Mas eu acho que faz sentido, porque ele não falou o seguinte, né? Para você ler o 3, lê o primeiro antes, né? Ele não falou isso, né? Então eu acho que faz sentido ele reviver o livro, ele falar sobre o livro, porque muita gente não leu o primeiro e nem vai ler o primeiro, né? Então, eu acho que faz sentido. E tem aquela coisa, né, Adriano? Vamos filosofar um pouco, né? Tem aquela filosofia que fala que você nunca entra no mesmo rio, porque você mudou e o rio mudou também. Então, acho que também a gente, quando entra nesse livro, a gente mudou desde a primeira versão, né? O quanto a gente aprendeu aí com a vida. E então é sempre uma leitura diferente, né? Mas confesso também que deu preguicinha, mas passou e aí continuei. Bom, vamos lá. Começando aqui um pouco os 5 princípios, né? Você quer abrir um pouco sobre esses princípios? Bona, eu gostei muito disso, por isso que eu acho que a gente combinou de trazer isso aqui para o pessoal, porque assim, a gente está seguindo o pipeline de liderança. Mas o que os escritores, os autores do pipeline acreditam? Por que eles acreditam? E aí eles trazem, no começo do panorama, eu acho que vale a pena a gente comentar eles aqui para a turma ficar ciente, falando, bem, onde eu estou embarcando? O que eles acreditam? Então aqui, vou te passar aqui a bola para você, meu amigo. Qual que você acha que vale a pena aí? Qual que você gostaria de comentar? Cara, eu gostei muito desse. Eu vou ler aqui, né? Manda. O que determina o sucesso de uma organização é a efetividade coletiva de todos os líderes e não o brilho de alguns poucos. E por que eu trouxe esse, Adriano? Eu trabalhei numa empresa uma vez e ela começou a crescer, essa empresa. E aí a gente brinca que a gente criou o síndrome do herói. O que é o herói? Aquele cara que, quando dá um problema, chama o João que o João vai resolver. Chama o João que o João vai resolver. Quando a empresa é pequena, o João consegue resolver. Só que ela começa a aumentar muito a empresa e aí a gente começa a maltratar o João, porque é tanto problema pro João que o João começa a cair a performance do João. O que eu li esse trecho me lembrou foi isso, cara. Não adianta a gente achar que pegar um ou dois que vão fazer ele muito bom, que nem futebol, né, amigo? Você gosta de futebol também como eu, não adianta ter o craque do time que sozinho ele não vai jogar, ponto. O olhar, e eu vejo muito nas empresas, tá? E eu me coloco nisso também. A gente foca muito no talento, no talento, no talento. Legal, mas o talento é um ou dois. E os outros 8 pessoas que você tem ali? Né? Então, acho que essa é a reflexão que ele traz no livro, né? Se preocupe com o todo. Se preocupe com o todo. Porque é na média geral que você acha que vai subir um pouco o nível de todo mundo, né? Acho que essa foi a reflexão que eu tive lendo isso. Me lembrei dessa história do herói. Então, queria compartilhar com vocês. E você, assim, o que você acha desse princípio, em princípio? Desse princípio em princípio. Concordo plenamente contigo. Acho que a leitura que eu tenho é a mesma. E aqui, tocando na camada de liderança, ele fala isso. O que eles acreditam que dentro da organização, se você tiver um cara super preparado, ele não vai fazer a diferença da liderança. O pipeline, eles acreditam que ele é da organização, ele não é de um líder específico. E eu gostei muito. Bona, vou pensar outro aqui. Vou pensar esse aqui, ó. O trabalho da liderança precisa ser claramente
definido e diferenciado por nível e por papel. Quando a gente lê isso, parece ser muito... lógico que precisa estar claro isso. Mas o que eu percebo é que não tá. Então, assim, quando eu converso muito com os líderes, e principalmente dentro dos projetos que os líderes assumem logo a posição, mesmo quando a pessoa não é líder, assume a primeira posição de liderança ou muda de cargo, eu pergunto, tá, e o que os seus líderes, o que a empresa está esperando de você? E aí eu falo, cara, que eu vá bem, que eu vá... Mas o que, efetivamente? Qual a clareza? O que eles querem do seu papel? E normalmente a pessoa não sabe. Ela tem uma noção, porque ela vive ali e tal, mas ela não sabe, porque não tem clareza. Porque essa conversa não é feita. Então, um dos princípios do pipeline que eu gosto muito aqui é isso. A gente precisa estar dentro da organização com essa clareza, diferenciação do nível e papel de cada líder. Tem um coordenador, o que a gente espera dele, o que gerente. Aqui eu tô falando nomes que no mercado a gente usa, head. Esses nomes são ótimos, mas o que a gente espera de cada nível de liderança, o que diferencia um do outro? Falta clareza e eu achei muito bacana aqui como princípio. Para mim, cara, eu acho que o grande diferencial do pipeline para mim foi justamente isso, cara, é conseguir diferenciar o que, não o como, mas o que cada nível tem que fazer. Então, se no nível, quando você não tem equipe, por exemplo, você tem que entregar um bom trabalho com qualidade, quando você começa a gerenciar pessoas, ele fala assim, agora, a partir de agora, você também tem que controlar o tempo delas. Como é que você controla? Ele não fala no livro, porque eu acho como cada um faz de um jeito, cada um tem um... Assim, tem a cultura envolvida, tem um monte de coisa envolvida. Então, o que ele fala? Mas o que, eu acho que dá uma visão muito clara do que você precisa desenvolver, né, Adriano? Então, se para alcançar o nível X, eu preciso conhecer mais de mercado, então beleza, então eu vou estudar mercado. Então acho que esse ponto que você trouxe eu gosto muito mesmo, porque ele realmente diferencia. E outra coisa que você comentou, mas a gente acha que está clara essa visão. E aí a maturidade me trouxe a seguinte reflexão, meu amigo. Tá claro para quem, cara? A gente acha que as coisas estão claras, mas para quem está claro essa visão, né? Então, muito, muito rico. E eu vou trazer aqui só um comentário, que eu acho legal a gente trazer os comentários, até para o pessoal começar a comentar, escrever no chat. Manda. Só para ter interação, o Luiz Carlos colocou assim, Bona, bom dia. Você tocou num ponto essencial que impacta qualquer organização no seu crescimento. É aquele ponto que eu falei do líder-herói, né? Do herói. Acho que isso aqui é muito bacana. Valeu, Luiz Carlos. Vou trazer aqui a Adri Quirini, quero que você comenta o dela, tá, Adriano? Tá bem, vou ler aqui. Essa comunicação é clara e essencial para o líder saber exatamente o que fazer e o que se espera dele. Perfeito, Adri. É isso. A gente precisa entender o que. Mas, Bona, vou permitir aqui fazer um parênteses. O Bona falou muito bem que o livro, ele traz o que, desculpa, não o como fazer. Por quê? Seria negligente do livro trazer o como, porque ele não conhece o seu contexto, não conhece a sua trajetória, não conhece o que você faz. E aí você fala, como eu faço para alguém me ajudar no como? Então aqui tá o Bona aqui para ajudar nisso. Então, Bona, nossos programas de mentoria, ele foca justamente no como a gente consegue ajudar você. Porque o que, a gente segue muito a diretriz aqui, segue o que está aqui. Então, se você se identifica com o que está aqui, bacana. Se você quer entender como você pode fazer, o Bona, a gente não pode ficar aqui jogando dicas ao ar, porque cada um está dentro de um contexto, cada um está dentro de um momento, cada um está dentro de uma trajetória. Então, nos nossos programas de mentoria, a gente faz isso, a gente trabalha muito nisso. Então, encerrando aqui o jabá, meu e do Bona, e é claro, porque a gente está contando aqui com o que a gente trabalha, o que a gente ajuda as pessoas, porque às vezes as pessoas não têm clareza do que a gente pode ajudar elas, os líderes, e aí, Bona, tô passando aqui um pouco esse ponto aqui. Perfeito, cara, perfeito. Aliás, os nossos programas de mentoria estão no nosso site, você consegue entrar aí via LinkedIn. Sim, e eu brinco o seguinte, acho que você comentou, acho que você já fez muita mentoria, você vai sentir isso, como eu sinto. Os dilemas são os mesmos. As soluções são completamente diferentes. Vamos partir para mais um item agora? Posso escolher aqui? Bora. Para que o negócio tenha um êxito sustentável, há uma exigência fundamental, que o pipeline de líderes esteja em plena atividade. E aí eu gosto desse tipo de colocação que enfatiza algumas coisas, né? O primeiro, sustentável, e a segunda, fundamental. São palavras que até ficam bonitos, né? Por que sustentável, na minha opinião, tá? Porque o negócio, ele existe para atender alguns objetivos. Então, a empresa está em algum nicho, ela entrega alguma coisa. O sustentável, para mim, tem a ver com perenidade, de ficar mais tempo, de durar mais. Aquele exemplo que eu dei. Você pode abrir uma empresa, você ser um bom líder, mas se você não criar líderes abaixo de você, se você não criar uma cadeia de liderança,
Se você não criar uma cadeia de sucessão, ela não sobrevive. E uma coisa, Adriano, que eu falei essa semana com uma pessoa que trabalhou na GE. E a GE teve um líder que chama Josh Wash, não vou lembrar o nome dele direito. Ele é uma referência em liderança. E a pessoa falou assim pra mim, Bona, quando eu cheguei lá, já fazia 30 anos que o cara tinha saído da empresa. E a gente sentia ainda como era a liderança dele. Olha só que frase importante, o legado. Esse cara, eu acho que ele conseguiu entender que, cara, eu vou passar por aqui, mas eu preciso deixar uma sucessão bem feita. Então, eu leio essa frase e penso nisso. Cara, eu também conheço história parecida com essa que você falou do cara da GE, mas inversa, de líder que passou e destruiu tudo, cara. E até hoje o cara Então a gente tem que pensar muito nisso, no sustentável. A gente tá falando de legado. A liderança, ela tem um impacto gigantesco na vida das pessoas, na vida da empresa, na vida da sociedade, porque essas pessoas chegam em casa com esse impacto. Então, assim, pensar sobre isso é muito importante quando a gente tem essa responsabilidade da liderança, que isso tem que estar em plena atividade dentro da organização. O pipeline como um todo, né? Por esse fluxo do pipeline está funcionando. Bona, eu vou pegar uma outra aqui. A efetividade dos líderes é algo complexo, que deve ser compreendido em pelo menos 3 dimensões. Então, muito se fala em efetividade, muito se fala em produtividade, sucesso da liderança. E aqui o pipeline, ele traz 2 pontos que eu gosto muito. É um negócio complexo isso, só que ele vai falar, cara, a gente vai sempre olhar por 3 dimensões. Já dando um spoiler do que a gente vai falar para frente aqui, ele vai falar sobre valor do trabalho, sobre gestão do tempo e sobre habilidades específicas em cada nível desse pipeline. Então a gente sempre, daqui, começando hoje, até o nosso último encontro, essas 3 dimensões aqui, elas vão acompanhar a gente. É um princípio do pipeline e a gente vai trazer muito sobre isso. Vou comentar sobre isso. Acho que você falou, tem muita coisa para frente. Acho que essas 3 dimensões é o que se baseia o livro. O que a gente vê muito na nossa mentoria? Eu acho que já falamos sobre isso, inclusive fizemos um curso sobre isso, né? Gestão de tempo. Aonde que você gasta ou você investe seu tempo à medida que você vai mudando de nível, né? Então, acho que o livro vai trazer bastante aqui para a gente. E para terminar aqui, né? Quando os líderes mudam de nível ou de papel na organização, devem fazer uma transição significativa. Gosto muito desse item, Adriano, porque o pipeline, ele vem como se fosse uma tubulação, assim, né? Você vai passando de níveis, né? Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. O primeiro e mais importante transição é a primeira. Porque se você não precisar bem feita, você vai entupir esse pipeline. Cada mudança, ela tem que ser muito bem trabalhada, muito bem pensada, mas a primeira, que é quando você sai de não tem equipe para eu tenho equipe, ele fala isso. É ali onde as empresas, onde os líderes mais se impactam, onde eles mais sentem dificuldade. É nessa transição, para mim, que é a mais significativa ali. Não tenho muito o que complementar, você precisa ser significativa no sentido, ela não pode ser mais ou menos. Sim. Ela precisa ser realmente feita, essa mudança, qualquer que seja a transição de nível que você fizer, você precisa largar o de baixo e ir para o próximo. Você precisa largar e seguir em frente. Eu acho que é nesse conceito que ele acredita, não dá para fazer mais ou menos. Aqui, turma, trazendo o que a gente comentou ali no princípio, o pipeline de liderança, ele trabalha essa tríade da transição. A gente falou da importância de sempre fazer essa transição. Ele sempre vai fazer o olhar sobre esses 3 aspectos. Então a gente precisa começar a mentalizar isso na nossa carreira, pensar sobre isso, como eu estou usando. Primeiro ali, valores do trabalho, é como eu enxergo. O exemplo que eu gosto de dar aqui é que quando a gente começa a nossa carreira e alguém fala assim para você, cara, você ainda vai ser um bom gestor, você vai ser um bom líder dentro dessa empresa, você começando a carreira, você fala, meu Deus, não quero saber disso não. Isso não é coisa para mim, isso aqui está maluco. E hoje você é líder. Você fala, não, é legal ser líder. O que mudou? Não mudou nada. Mudou a maneira que você enxerga. Então, os valores do trabalho, cada transição que eu vou fazendo, eu tenho que mudar a maneira que eu enxergo. A aplicação do tempo é perfeito aqui também. O tempo é um motor. Como eu gero resultado, é como eu sou percebido pelos outros. Então, eu estar na aplicação do tempo adequada ao nível que eu tô é fundamental. E a outra coisa, habilidades e competências. A cada nível eu vou tendo que ter novas habilidades, novas competências. Vou fazer a conexão que a Adri Quirino trouxe. O líder precisa formar novos líderes dentro da sua equipe. Perfeito. Essa é uma habilidade quando eu sou líder de si mesmo que eu não preciso. Quando eu passo a ser líder dos outros, eu tenho que ter. Quando eu passo a ser líder de líderes, isso é mandatório. É uma habilidade que eu tenho que ter lá na excelência. Que eu estou formando já os líderes da empresa como... Então repara que as habilidades e competências, as necessidades vão mudando a cada
cada nível. Então, essa tríade é a tríade de transição que a gente vai abordar durante todo esse pipeline de liderança. Bom, Ana, não sei se você quer complementar algum ponto. Não, eu acho que essa é a grande base do livro, essa figura ela é clássica, né? Acho que quando você fala pipeline, você já vê essa figura, e eu acho que o importante é você ver a passagem, né? Acho que tem umas passagens que ele fala muito no livro, e até pedir pro pessoal que está acompanhando a gente ali no comentário colocar qual passagem você já passou. Se você já é líder de outros, coloca aí, ó, passei pela passagem 1, ou passei pela passagem 2, é pra gente começar a ter um pouco de visão da onde cada um tá no nível, né? Sim, eu então, acho que é legal. Muito bom, né? Acho que é isso. A gente vai falar cada uma delas aqui, eu acho que é bem bacana, e já que você chamou um pouco aqui o chat para o pessoal que está colocando, eu vou ler aqui o que o Luiz Carlos trouxe. Ele falou, Bona, na verdade, né? Bora, não deve ser Bona. Acredito que nesse momento de transição deve ser comunicado com clareza e transparência para a equipe e o grupo. Então a gente falou sobre a transição significativa, ela passa também, o Luiz Carlos aqui traz, pela uma comunicação na empresa, né? As pessoas precisam ter também certeza que aquele cara está liderando, ou que está com aquela cadeira, e às vezes isso acontece meio que, vamos ver o que dá, e aí tem gente que não aceita menos, isso atrapalha mesmo os líderes, entender isso, mas não deixa de ser também um desafio para a gente como líder nesse caminho. Ô Luiz, só uma brincadeira com você, cara, acho que na última conversa, eu e o Adriano, a gente falou o seguinte, que a gente tá cansado, eu e o Adriano, de postagem assim, um líder é o cara que comunica com clareza, o líder é o cara que motiva a equipe. A gente se vê muito isso no LinkedIn. Sim. Só que fica a pergunta, legal, mas como é que eu faço isso? como é que eu comunico com clareza, né? Porque você sabe disso, né? A gente vê muito livro que fala isso, o líder comunica, cara, beleza, mas me explica como é que comunica com clareza. Então, acho que a ideia do Clube do Livro que a gente montou é justamente para isso, para a gente trazer acertos e erros que a gente teve ao longo da nossa carreira, né? Para compartilhar com vocês e ouvir de vocês, né? Porque eu não sei você, Adriano, quando o pessoal me chama assim, não, a minha equipe está com problema, eu falo, qual? Comunicação. Eu falo, obrigado. Comunicação é um negócio tão gigantesco. Não é? A gente não tem. O que a gente tá falando, Bona, é que a gente não tem clareza nem dos problemas que a gente tem, cara. A gente só sente. Não tá bom. Não tá bom. O que não tá bom? Não tá bom. Então é difícil. A gente vive num momento de tanta informação, de tão acelerado, de tanta coisa interdependente, que é difícil a gente ter clareza do que a gente sente, do que a gente quer e tal. Então, clareza é uma palavra que vai acompanhar a gente aqui. Vamos tentar. Vamos tentar, não. Vamos conseguir dar clareza aqui sobre os níveis e sobre certos erros e falhas aqui nesse caminho. Não, e até para a gente entrar aqui na brincadeira, se você me permite, assim, cara, eu vou compartilhar uma vez que eu vi uma comunicação que era para ser clara e foi totalmente errada, assim. E eu participei dela, tá? Então não estou mentindo, não. A gente ia mudar o plano de saúde da empresa. Ponto. Quando você fala mudar o plano de saúde da empresa, qual que é a sensação que você tem como empregado? Vou perder alguma coisa. Não é isso? Cara, e a gente tem... E esse era um fato que a gente... Por motivos que sejam, não estou falando que não está certo ou errado, mas o motivo era, ia mudar e algumas pessoas iam ser impactadas. E a gente tentou ir numa comunicação meio que assim, olha, veja bem, não vai mudar muito. Cara, foi um desastre. Então, nesse momento, o que eu aprendi? A verdade, ela dói às vezes, mas tem que ser falada. As pessoas não querem ser enganadas. Então, às vezes, se você for uma verdade mais dura, olha, realmente a gente vai mudar por isso, e você vai ser impactado por isso, e talvez daqui a 5 meses a gente volte no que tá, do que ficar doendo a pílula, né? Então, acho que esse é um exemplo que eu trouxe para vocês ali de comunicação que não foi clara, né? Então, pronto, falei demais aí, Adriano. Quer comentar alguma coisa ou pode ir para o próximo? Não, eu acho que é isso mesmo. O Luiz até complementou no chat, a comunicação é difícil nos dias atuais, é o que a gente está comentando aqui. O cenário não é simples e talvez seja habilidade em todos os níveis aqui que precisam de ajustes. Pensando aqui na trilha de transição, e a gente vai falar disso. Acho que a gente vai trazer isso. Só uma coisa também, Adriano, só para terminar. Tô falante hoje, percebi. Cara, você falou o seguinte, que a gente está muito rápido, que a gente consome muito rápido. E aí, eu conversei com um cara essa semana do Clube do Livro, que a gente está fazendo. Eu tô todo empolgado. Pô, comecei a ler um livro com um amigo meu online, cada capítulo. Aí a pessoa falou assim, cara, por que você não faz um capítulo, um livro por encontro? Eu falei, como assim, cara?
Não, você faz um encontro sobre livro X, livro Y. Eu falei, cara, mas aí eu não vou nem conseguir consumir o livro direito. Olha a velocidade que as pessoas estão. Eu prefiro fazer capítulo por capítulo, e degustando cada um deles, e aprendendo cada um deles. Então, quando você falou velocidade, eu pensei nisso. Perfeito, é o nível da profundidade que você quer mergulhar. Perfeito. Eu acho que pode ser um encontro por um livro, e acho que a gente conversou sobre isso no começo, eu e você. Mas a gente falou, vamos mergulhar um pouco mais fundo? Para mergulhar um pouco mais fundo, a gente precisa usar esses detalhes aqui para trazer exemplo, para entrar um pouco no como, senão fica muito raso mesmo. Vamos começar a falar aqui então das transições. O Paulo Feitosa colocou aqui que ele fez a passagem 1, então ele, para líder dos outros, ele vai falar dentro do livro capítulos específicos de cada passagem, gente. Só que aqui, como nesse capítulo de panorama, ele traz alguns pontos chaves. Então, falando aqui do líder dos outros, o que ele traz de chave aqui? O desapego. O desapego é chave, né? Então, assim, o Bona falou, cara, é a transição mais difícil. É por isso, porque você foi a vida toda reconhecido pelo seu trabalho unitário. Você era bom. E a empresa falou, cara, esse cara é tão bom individualmente, vamos ele promover ele para ser líder dos outros. Que é meio louco isso, mas é isso que acontece. E nesse momento, você tem que desapegar de tudo aquilo que você fez. Boa. Outra coisa que ele traz nesse cara aqui, novas habilidades com foco em grupo, de comunicação, a pessoa nunca precisou dar feedback, agora ela precisa fazer. Então, as habilidades são focadas em grupo. O seu tempo muda de você para os outros, então você tinha tempo só para você, e aí você precisa começar a ter tempo para os outros, você começa a ter que valorizar o trabalho gerencial, não o trabalho individual, e você tem que pensar, acho que o mindset aqui é que você é um líder linha de frente, que preza por excelência e produtividade daquela equipe. Então, o que se espera, né? A gente falou muito de clareza do que espera do líder dos outros. Ser esse líder linha de frente, que tem contato com todo mundo e que traga excelência e produtividade pra gente. O que eu vejo aqui um erro muito comum, Adriano, e você concorda comigo? O cara que vende um baita de um cara de resultado, e aí você pega ele e coloca para gerenciar a equipe de vendas. Cara, olha a situação desse cara. Eu sou vendedor a vida inteira. Eu sempre bati meta. E de repente eu tenho que parar de vender para ajudar outras pessoas a vender. Em vez de reunir com o meu cliente, eu tenho que me unir com a minha equipe para eles venderem, explode a cabeça de qualquer um. Eu acho que essa passagem 1, por isso para mim é tão importante. Quando você está naquela tarefa de executar as coisas, de entregar o seu melhor resultado, você é alçado da liderança porque você entrega bom resultado. Então, calma lá, eu tô aqui entregando um bom resultado e eu vou para um lugar que eu não sei como é que vai ser. Então, acho que essa passagem, ela é mais difícil. E aí vem a palavra que você colocou, tempo para os outros. Aí entra um item que, eu não sei, assim, eu vejo muita parte do one-on-one, né? A gente tem que fazer um one-on-one. Pô, mas é obrigatório o one-on-one? Eu acho que não é a questão de ser obrigatório, não. Eu acho que é necessário. As pessoas têm que ter contato uma com a outra. Era mais isso que eu queria comentar um pouco sobre as leituras. Eu também acho que não é obrigatório. Você falou que é necessário. Eu colocaria como mandatório. Na minha gestão pro meu programa, eu falo que tem um ciclo de gestão que é mandatório para um bom líder. Ah, Adriano, mas o meu tempo, mas o meu foco, cara, tem coisas que são mandatórias no nível de liderança, em cada nível de liderança, que conversas one-on-one são mandatórias. A gente pode discutir tempo, a gente pode discutir frequência, a gente pode discutir muita coisa, mas na minha visão ela é mandatória. Próximo, Bona, vamos? Quer falar isso aí? Cara, claro. Então vamos lá. Quando você passa de líder de outros para líder de líderes, tá? Um outro nível ali. Geralmente é ignorada, ela vai além dos limites da área. Então você começa a ter contato com outros departamentos de outras áreas. Tempo para liderar, acompanhamento e cobrança mudam. Aí vem uma palavra muito forte, a cobrança muda. Quando você começa a ser dono de uma área específica, a cobrança muda. Responsabilidade nas escolhas do pipeline e conexões e contexto. Eu acho que dá uma pincelada aí no item que você achou mais interessante, ou mais desafiador, ou o que você tem mais dificuldade na galera que você vê? Eu gosto muito do geralmente ignorar dessa transição, porque o que acontece? As empresas focam muito, cara, você não era líder, torna líder, às vezes tem um treinamento, tem alguma coisa, todo mundo presta muita atenção. Aí quando o cara tá nesse nível e vai para ser líder dos outros, o cara era um coordenador e vai virar gerente. Os caras, não, aí já vai ser normal, já tá acostumado a ser líder, e isso é um erro, por todas essas outras coisas que tem aqui. Então é uma transição um pouco ignorada nesse sentido de preparação, tem um entendimento que ela é super natural e não é. Então você começa a trabalhar além dos limites, o seu gestão do tempo
ele é focado muito mais para liderar. A gente falou de tempo para os outros, agora é para liderar mesmo. Então, muda o jeito de sistemas de cobrança, fazer novas escolhas. Você está escolhendo líderes dentro da empresa já. O líder de baixo está formando sucessores. Esse líder não. Esse líder ele tá plantando e regando e cultivando a semente dos novos líderes. Então, ele tem essa responsabilidade de tornar esse pipeline sustentável. Falta muito contexto, ele tem que trazer contexto para a equipe, ele tem que ser esse cargo líder. O que eu gosto de falar é o seguinte, transição 1 ali, líder para os outros, você liderar para baixo, para sua equipe, para sua lojinha ali, funciona bem. Quando você passa por líderes, a sua liderança ela tem que ser um pouco mais horizontal. Ela tem que ser além dos limites da sua entrega. E você começa também a ter relações com os pares de outras áreas. Acho que isso também muda muito, porque antes, enquanto você é líder de outros, normalmente você está dentro de uma área olhando para a tua equipe. Quando você vira gerente, você começa a ter influência de outras áreas. Negociar. O meu projeto é mais importante do que o seu porquê. Se você fizer isso no seu projeto, vai impactar o meu porquê. A grande diferença do gerente, na minha opinião, é isso. Quando você pode olhar só para a base e começa a olhar para o lado. E como eu me torno influente com os meus pares. E aí a gente vai para a passagem 3. A passagem 3, ele é líder de função. O que é o líder de função? Líder de função, o líder de função, ele não é um membro de uma equipe, ele vai liderar aquela função. Aqui eu vou tentar trazer uma analogia, acho que para a gente se conectar aqui nessas próximas camadas, acho que analogias ou deparas funcionam, né? Aqui é o líder, às vezes, da área de operações de uma empresa, é o líder da área back-office da empresa. São líderes de funções que são importantes dentro da empresa, mas não são necessariamente o próximo nível, que é negócio. Aqueles líderes que suportam toda uma operação, todo o que tem por trás, o que mantém, sustenta todas as áreas de negócio. Então, esse líder, ele tem que ser o líder, não um membro disso aí. Ele vai ter que fazer ajustes muito significativos no modelo de comunicação dele, porque olha a distância que ele está lá de baixo já. Como ele vai chegar essa comunicação lá embaixo? Ah, Adriano, esse cara vai fazer o one-on-one com todo mundo. Não vai. Ele precisa não abrir mão de se comunicar com a base dele. Como ele captura a informação, como ele chega a informação dele lá. Ele tem o desafio das equipes com funções diferentes. Normalmente você é especialista em alguma coisa. Nessa hora você começa a ter equipes que às vezes não fazem tanto sentido. Atua com base na necessidade do negócio. Eu falei, esse cara não é negócio, mas ele trabalha para o negócio. Então ele precisa entender isso, que ele é uma lojinha que atua para dentro da empresa. E aqui o mindset de uma liderança estratégica. Deixa de ser uma coisa mais funcional. Quero comentar uma coisa que eu aprendi recentemente. Podcast, aliás, também vou fazer o podcast. Eu tenho um podcast, pessoal. Quem quiser acompanhar aí semanalmente, eu trago convidados para falar de liderança e carreira. E num deles, Adriano, eu trouxe o VP da Elo, vice-presidente da Elo. E eu perguntei assim para ele, Eduardo, me conta uma coisa. O que é ter visão estratégica? Porque a gente vê a palavra estratégica e a gente não sabe responder. A gente acha que quer fazer gráfico, a gente acha que quer fazer números, né? E ele falou, Bona, eu tenho reuniões de visão estratégica que eu tenho que mostrar para a empresa. Qual que é a minha função? É mostrar como é que os pontos se conectam. Para aquele estado chegar, o que o marketing tem que fazer? O que o comercial tem que fazer? O que a operação tem que fazer? Então, a minha responsabilidade é mostrar para todo mundo, os meus pares, o meu chefe, para minha empresa como é que essa equipe vai trabalhar em conjunto para atingir o único objetivo. Esse é o ponto da estratégia. E quando a gente fala estratégica, a gente se remete a números, também são números, mas é muito mais o que você vai fazer, quem vai estar envolvido e como esses pontos vão se conectar para atingir aquele objetivo que você quer como empresa, né? Então, já é uma visão diferente do que você está acostumado, muito diferente. Sim, mas a passagem 3 para mim é isso, cara, é muito mais você olhar como é que os pontos se conectam. Vamos lá, agora vou ler rapidinho aqui, né? Acho que líder do negócio... De novo, tá, gente? A gente vai entrar em cada um desse item ao longo das semanas, tá? Então, a ideia aqui é passar rapidinho... A gente tá focando mais a diferenciação aqui, né, Bona? Isso, entre os itens. Eu acho que é mais isso. Negócio. Cabeça de dono, a mudança mais acentuada, funcionável espaço para lucro e longo prazo. Gosto muito desse item. Então, você passa do seu hoje para começar a ver o amanhã. Aí vem a palavra lá atrás, né, Adriano? Sustentabilidade do negócio. Adorei que você colocou aqui, fio da navalha entre futuro e atual. Tempo para reflexão e análise e liderança lucrativa. Líder do negócio, eu gostei muito das diferenciações. Ele fala que a mudança, você trouxe que a mais complicada é a primeira, e realmente eu acho que tem um chacoalho grande lá na primeira transição, a primeira passagem, mas ele diz aqui que é a mais acentuada. O que mais muda? Não necessariamente muda as habilidades, muda muito
como você vai enxergar as coisas. Cabeça de dono. E aí o mindset é essa, é uma liderança lucrativa. É uma unidade de negócio que você tem dentro de uma empresa como um todo. O que é o fio da navalha entre o futuro e o atual? Esse cara, ele começa a ter que decidir coisas do agora, mas ele não pode abrir mão de pensar no futuro. E ele tem que pensar decisões que vão tocar lá no futuro, mas ele não pode abrir mão do que tem agora. É meio louco, mas é isso. Cada decisão que ele está tomando agora, ele tem que pensar no que a empresa quer ser daqui 6, 1 ano, 2 anos. E quando ele pensa nisso, ele não pode desarrumar o agora. Então, esse fio da navalha nas decisões é isso que acontece. E esse cara tem que ter muito tempo, dedicar muito tempo, na verdade. É difícil, o tempo é igual, mas ele tem que dedicar muito tempo para reflexões e análise, porque a tomada de decisão começa a ser uma habilidade muito mais requerida nesse nível aqui, tá? Ele tem que analisar tendências, onde a gente está indo. Esse item aqui, uma coisa que eu me lembrei, um dia eu conversei com um diretor de RH, Adriano, e ele falou assim, Bona, eu briguei a minha vida inteira para ser um RH mais estratégico, para estar na mesa de discussão com o pessoal. E aí um dia eu consegui sentar na mesa do conselho da administração da empresa. Cara, eu me senti maravilhoso. Eu percebi que eu não sabia o que eles falavam, eu não sabia o vocabulário que eles usavam, lucro, OPEX, CAPEX, um monte de sigla que eu desconhecia. E aí eu pensei na minha ignorância. Antes de sentar aqui, eu devia ter pelo menos estudado sobre o negócio, estudado sobre rentabilidade. A reflexão que eu aprendi com ele foi, legal sentar na mesa, mas senta na mesa com propriedade, para você ajudar, para você contribuir. E eu acho que a grande mudança que você comentou foi isso. Quando você muda para líder de negócio, você vai sentar em mesas que você não estava acostumado a sentar. O vocabulário é totalmente diferente. Para mim, esse é um grande desafio. Né? Perfeito, perfeito. Eu acho que o que você falou uma coisa é o que a gente quer e a outra coisa é a gente se preparar. Transições aqui, elas falam muito disso. Como eu me preparo próximo nível? 100% preparado? Nunca vou estar. Mas eu tenho que estar no nível preparado para não ficar perdido, para desempenhar o mínimo possível. Acho que esse é um ponto aqui bem posto aqui para você. Último item, vamos lá. Passagem 5. A última transição é o líder da empresa, que ele traz aqui, a passagem 5. Pensando também, turma, isso aqui não necessariamente é um caminho. Cara, eu vou me tornar líder da empresa, é o dos donos. Não é essa a ideia. Aqui a gente está falando muito de papéis, ter clareza das diferenciações, esse tipo de coisa, de função. Não é que eu vou me tornar, mas, cara, é importante a gente entender o líder. Adriano, eu nem vou prestar atenção no líder da empresa aqui, porque eu nunca quero ser. A ideia é você entender o que se espera do líder da empresa. O Pipeline, ele fala dessa estrutura como um todo viva, e é interessante, eu sei o meu e sei também do outros. Essa transição ela é focada em valores. Gestão do tempo nem é um grande desafio e nem é habilidades novas, mas muito como enxerga o negócio, como enxerga a empresa como um todo. É um trabalho interno, mas com um olhar para fora. O cara, ele tem que estar atento para tudo. Esse ponto aqui do olhar para fora, eu acho que todos os níveis poderiam ter, mas aqui eu acho que mais acentuado isso. Você tem que se acostumar, como líder de empresa, e esperar do seu líder de empresa que vão ser 3 ou 4 grandes decisões de impacto por ano. Espera que tenha 3 ou 4 decisões de grande impacto na empresa no ano aqui. Então, acho que esse é o que se espera. Inspirar a todos. Imagina, você tem toda uma camada de inspiração, de engajamento aqui para fazer. Foco no todo, desapego das partes. Lembra que lá no primeira passagem a gente falou desapego, do cara desapegar das coisas individuais dele? Nesse caso, ele vai ter que desapegar das partes da empresa. Ele tem que ter foco no todo. É um outro tipo de desapego. E o mindset de uma liderança visionária, pensando lá na frente, pensando no que essa empresa quer ser quando crescer. Então, esses são os pontos aqui que eu destaquei do líder da empresa. Gosto muito de todos e queria colocar uma coisa a mais, assim, a gente pensa muito de casa para dentro, assim, né? O líder, você colocou aqui, foi muita coisa de visionário, inspiração para dentro, mas eu também aprendi que o cara, quando vira líder de empresa, ele dá a porta para fora. Ele é a imagem da empresa. Ele vende a empresa, ele vende as coisas, não só vender projetos, mas vender uma imagem, vender uma cultura. E não é à toa, Adriano, que você vê aí um monte de CEO no LinkedIn falando muita coisa. Que hora não, eles estão vendendo a imagem da empresa que eles estão. Sim. Naquilo que eles acreditam, que a empresa acredita. Tem essa parte também de inspirar a todos, dentro da empresa e quem está fora da empresa. Acho que para terminar aqui temos essa frase que você colocou, né? Que eu acho que é legal você... A ideia é a gente sempre trazer uma frase que chamou a atenção. Eu destaquei essa aqui. Em algumas empresas, pelo menos metade das pessoas nos cargos de liderança opera abaixo do exigido no patamar que lhes foi designado. Podem até ter potencial para dar conta do trabalho a ser feito, mas esse potencial continua não realizado. Em resumo, estão obstruindo o sistema.
obstruindo o pipeline de liderança. Então, repara que a gente fala da tríade, valores do trabalho, gestão do tempo e habilidades e competências para cada nível, e pode ser que você, e pode ser não, tem grande chance que a gente esteja falhando em uma ou mais coisas disso no nível que eu estou. Ou eu estou fazendo do nível anterior, ou eu não estou fazendo aquilo que é do meu nível, eu não estou ajustado. Isso faz com que eu opere o meu modelo de liderança abaixo do que é exigido, do que é recomendado para aquele patamar que eu estou. Então, aqui é uma coisa para a gente pensar um pouco também no nosso umbigo, falar, cara, deixa eu pensar sobre essa tríade, como eu estou. Estou satisfeito? Não estou satisfeito? Não tenho clareza dessa tríade. Às vezes eu não tenho clareza. Eu nem sei responder se eu estou satisfeito ou não, porque eu não sei o que se espera. Mas isso acontece muito. Ao longo da minha carreira, nos momentos de liderança, pouco eu fiz essa análise, pouco eu tive clareza disso. Eu provavelmente obstruí o caminho do sistema muitas vezes. Eu acho que essa frase ela me lembra uma coisa. Eu vejo muita gente cobrando os outros, mas eu acho que a gente tem que começar a se cobrar mais. Se você se cobrar mais do trabalho que você está sendo feito, daquilo que você está entendendo bem, essa sua cobrança vai te fazer um profissional melhor, uma carreira melhor. E olha só que bacana, você vai começar a influenciar os outros também a se cobrarem. Recentemente vi a série do Senna no Netflix. Não sei se você conseguiu assistir ainda, Adriano. Do Senna. Não vi, não. E, cara, o que mostrou ali? O quanto ele se cobrava de ter o resultado, de ser o primeiro, de ganhar. Isso criava uma influência em toda a equipe muito forte. Então ele não precisava cobrar ninguém. Ele se cobrando já dava uma influência e todo mundo fazer o melhor que podia. Queria terminar com isso. E acho que encerramos aqui o material que a gente tinha para hoje, né? De tudo que a gente falou ali. O que fica para você agora de reflexão? Para mim, Bona, fica essa questão que a gente precisa, eu acho que mergulhar um pouco mais a fundo, né, nesses pontos e a gente criar os nossos próprios balizadores. Então, acho que você comentou o negócio do Senna, eu acho que essa autocobrança muitas pessoas têm, mas muita gente fala assim, cara, eu não tô bem. Mas você não tá bem baseado em quê? Eu acho que o pipeline aqui vai trazer muito essa questão pra gente, assim, cara, deixa eu olhar por esses aspectos, me dá os diretrizes. Já tem alguns spoilers aqui dentro desse capítulo que veio, que ele vai ter algumas tabelas que a gente vai ter aqui, que vai ajudar a falar, cara, tá bom, eu não tô bem nota 3, eu não tô bem nota 5, eu não tô bem nota 7. Entender isso, então o mergulho nessa análise vai ajudar justamente a pensar nos planos que eu tenho para me desenvolver. E eu acho que isso que vai ser importante. Então, isso que me chama muita atenção. Para você, Bora. Eu acho que eu volto assim, o caminho tá ali, né? Se você ler o livro, ele te coloca um caminho bacana, que não pode ser necessariamente o único caminho que você pode seguir, mas ali tem um caminho. E vira e mexe, as pessoas me perguntam, Bona, como é que eu me torno um bom líder? Né? Como é que eu me torno o melhor líder? E eu falo, olha, começa a ter um caminho, um passo após o outro. Eu acho que lendo o livro, ele vai te mostrar ali alguns caminhos para você aprender. Só que praticar, eu acho que a gente tem que se colocar em situações de prática. Então, por exemplo, ele fala que você tem que aprender a negociar. Você tem que negociar. Então, se coloque em situações de negociação, não só no trabalho. Olha só que loucura, Adriano. Eu fui um cara que, quando precisava negociar algum preço, eu odiava pedir desconto. Sempre. Sempre. Cara, não, para quem pede tá tudo bem, mas eu não gostava. A questão aqui não é de eu pedir desconto, não. A questão aqui é eu aprender a negociar. Então, eu comecei a pedir desconto em algumas coisas, não pelo desconto em si. Cara, aprender a negociar. Então, acho que colocar em prática isso no seu dia a dia. Então, acho que é isso que eu queria colocar. Show. Bom, ótimo ponto. Fechamos, meu amigo. Mais um. Fechamos. Mais um. Turma, obrigado pela presença, obrigado pelos comentários. Quem quiser, depois também coloca os comentários posteriores aqui a gente vai responder, a gente vai entrar em contato. E fica o convite já para o nosso próximo encontro, daqui 15 dias. Vamos para o próximo capítulo, falar um pouco mais do pipeline e tentar colaborar com essa dura, difícil e bacana missão que é a liderança. E se você não está no grupo do WhatsApp, por favor, não vá agora. Mandamos aqui o link do grupo. Caso não consigam, chama eu, Adriano, no LinkedIn. A gente vai passar o link para vocês. Mas entre no grupo, tá muito bacana e faz parte ali para vocês aprenderem. Valeu? Valeu, Bona. Obrigado, meu amigo. Até mais.